Nossa, por que você quer trabalhar lá fora? Os médicos aqui no Brasil não ganham bem, não? Eu ouvi falar que os Estados Unidos era melhor, mas não? Bom, esse foi algum dos questionamentos que levantaram para mim quando eu estabeleci o meu destino para a Inglaterra. E, nesse vídeo, eu decidi listar alguns prós e contras dessa decisão. Vamos lá? E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lucas, sou médico e fundador do canal Doutor com Destino e futuro residente na Inglaterra. Aqui eu pretendo mostrar com detalhes todo o processo migracional que eu estou vivenciando hoje, agora. E assim ajudar você também que tem interesse em migrar um dia. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, pois assim você ajuda eu crescer o canal e também me ajuda a produzir conteúdo para você. Espero que goste. Dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Bom, mas eu tenho um conselho para vocês. Esse vídeo é baseado numa visão muito pessoal minha do que funciona para mim. Então, quer um conselho? Busque diferentes fontes e participe aqui dos comentários expondo a sua própria opinião de tudo que eu vou falar aqui. Desde já eu quero ressaltar que eu não estou batendo um martelo de que uma opção é melhor do que outra. Isso é particular para cada um. A minha decisão de trabalhar e estudar fora começou pouco tempo depois de eu ter iniciado a faculdade. Na época era 2018. Previamente, eu já tinha tido a oportunidade de morar no Canadá como intercambista e sentir aquele gostinho da novidade, da experiência. E aqui já vai a primeira vantagem de trabalhar, estudar, morar fora. A experiência. Pessoal, tem pessoas que passam uma vida toda sem conhecer nada mais além do que a realidade do seu bairro, do seu estado, do seu país. Quando você muda de lugar, quando você muda de país, é impossível não ser uma experiência enriquecedora. Pois você muda de visão, muda de opinião, a sua forma de ver o mundo fica diferente. E por isso eu me considero ser uma pessoa adepta do cosmopolitismo. Viver sem fronteiras geográficas. Se vai dar certo ou não, o importante é a experiência que você vai viver. Lá em 2018, naquela época quando eu iniciei o projeto, eu tinha um destino diferente do que eu tenho hoje, inclusive mais popular, que é os Estados Unidos. Em outro vídeo eu posso fazer uma comparação entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Esse não é o objetivo desse vídeo aqui. Aqui vamos focar a comparação entre Reino Unido e Brasil, tá ok? E inicialmente, além da vontade de querer viver uma nova experiência, numa nova cultura, o que me chamou muita atenção também, não vou negar, é a diferença salarial entre o Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Mas aqui vai um adendo. Enquanto nos Estados Unidos os cifrões são claramente mais atraentes, na Inglaterra é preciso fazer algumas análises. E é o que eu vou mostrar no quadro aqui agora. Primeiramente, o Reino Unido eles têm uma progressão salarial de acordo com algo que eles chamam de Nodal Points, conforme vocês podem ver nesse quadro. O Nodal Point é como se fosse um grau de treinamento que esse médico se encontra. Seria, por exemplo, equivalente falar que um R1 tem um Nodal Point 1, um R2 um Nodal Point 2 e assim por diante. Um detalhe importante, pessoal, como vocês podem ver, o salário na Inglaterra é calculado anualmente e não mensalmente como aqui no Brasil. Mas a gente vai fazer uma adaptação para vocês poderem entender. A maioria dos brasileiros que prestam a prova do PLAB iniciam no Nodal Point 2, ok? Com esse salário aqui. Isso acontece porque o FY1, que é o Foundation Year 1, praticamente equivale ao nosso internato, que lá é pago, olha só que beleza. Um médico começando no Nodal Point 2, o salário anual é de 34 mil libras, que equivale a mais ou menos 2.833 libras por mês. Mas espera aí, não desanima não sai do vídeo não. Fique um pouquinho para você entender o meu ponto de vista. À primeira vista, pode ser um salário ruim para um médico iniciando a carreira na Inglaterra. Afinal de contas, o salário mínimo na Inglaterra é 1.468 libras. Logo, nós com nossa mentalidade brasileira pensa, eu estou ganhando apenas 2 salários mínimos. Enquanto no Brasil eu chego a ganhar 16, 17, 18 mil reais por mês, que é quase 6, 7 vezes o salário médio da população. Mas pessoal,
eu preciso que vocês desapeguem dessa mentalidade brasileira. Porque o Brasil ainda é um país com muitas discrepâncias socioeconômicas. Então aqui existem pessoas que ganham um salário mínimo para viver, enquanto outras chegam a ganhar 20 vezes aquele valor. Então existem muitas diferenças socioeconômicas. A Inglaterra é um país mais com igualdade socioeconômica, o que difere muito do perfil de salários no Brasil e a Inglaterra. Uma análise simples, de ser feita é comparar os salários em dólar, para vocês entenderem melhor o valor que esse dinheiro tem. Logo, tanto o salário de 16, 18, 17 mil para o médico que trabalha 48 horas no Brasil, quanto o de 2.833 libras para o médico que trabalha 48 horas na Inglaterra, tem esse equivalente em dólar. Como vocês podem ver, os números são muito comparáveis, mostrando que o salário em valor em dólar são muito equivalentes entre si. Essa é uma das formas de entender o valor que a moeda tem em relação ao poder de compra, mostrando que existe certa equivalência entre os dois países, sendo a Inglaterra um pouquinho maior. Mas isso ainda não é a melhor forma de entender o valor real que esse salário representa na Inglaterra. Afinal de contas, você não vai comprar dólar com esse dinheiro, você vai morar, comer, beber dentro do país com seu salário. Para isso, a gente precisa fazer uma análise minuciosa do custo de vida no país e o que você consegue comprar com esse dinheiro. O objetivo desse vídeo não é fazer uma análise profunda nisso, mas a gente está falando de um país onde você tratar de duas pessoas com água, comida, carro, moradia, transporte, entre outros gastos, com 1.500 libras você consegue fazer isso tranquilamente e confortavelmente. Eu aconselho que vocês busquem vídeos que existem muitos no YouTube de familiares falando sobre o custo de vida real na Inglaterra. Além do mais, esse é apenas o salário de um médico que está iniciando a carreira no Reino Unido. Esse salário aumenta progressivamente todos os anos, podendo chegar a 6, 7, 8 mil libras por mês para um consultant, que é a maior hierarquia dentro do processo ali de formação de médicos na Inglaterra. Sendo 8 mil libras, 9 mil libras, um salário muito bom na Inglaterra. O que me leva ao próximo ponto, que é a residência médica na Inglaterra. Nós no Brasil estamos acostumados com residências que têm duração de 3, 4 anos. A não ser aquelas que precisam de pré-requisitos, por exemplo, cirurgia urológica, que precisa de cirurgia geral primeiro para depois fazer cirurgia urológica. Na Inglaterra, os treinamentos para especialista, a residência médica, ela tem de ser um pouquinho maior em relação ao que é no Brasil. Por exemplo, especialidades como ginecologia ou obstetrícia podem ter duração de até 10 anos. No entanto, o GP, que é a clínica médica, o General Practitioner, ele tem duração de 3 anos e tem um salário muito bom. E aí está um ponto que pode ser considerado ruim por algumas pessoas que querem especialidades específicas. Talvez ter que dedicar aí mais tempo até chegar ao patamar final, que é um consultant. Mesmo com o tempo que é um pouco maior em relação do que é no Brasil, uma das coisas que me chamou muita atenção é a progressão salarial dentro de cada patamar que você vai percorrendo na residência médica ou no treinamento para um especialista. Sendo um pouco diferente do Brasil, onde você recebe uma bolsa e você é considerado especialista ou não especialista, não tem nenhum intermediário. Ainda falando sobre o salário dos residentes, aqui no Brasil a gente tem um problema muito grande. Quando a gente sai da faculdade de medicina, começamos a trabalhar igual loucos, para poder juntar dinheiro e estabelecemos um certo padrão de vida. Quando finalmente queremos fazer a residência médica, o nosso salário cai para 1/4 do que a gente ganhava, o que torna muito difícil para a pessoa que tem família, tem casa, tem contas para pagar, já tem um padrão de vida estabelecido, tornando o sonho da residência médica às vezes quase que impossível. Tocando nesse assunto de qualidade de vida para o residente, de salário, vem um terceiro ponto, que é a carga horária de trabalho. Na faculdade todo mundo vai lembrar disso. É muito comum os residentes de diferentes áreas, cirurgia principalmente, se gabarem. Eu fiz 100 horas essa semana. O outro falou, eu gritei lá, eu fiz 120. Eu nem fui para casa, dormi no hospital a semana toda. Se identificaram?
E isso, de certa forma, me apavorava, né? Porque eu sou médico, mas eu tenho outras coisas para poder tratar na minha vida, né? Eu tenho família, eu tenho empresa e trabalhar 120 horas para mim ia paralisar a minha vida. E na Inglaterra, pessoal, é estritamente proibido que o médico trabalhe mais do que 72 horas semanais. Se porventura esse número exceder, ele precisa compensar esse descanso na próxima semana ou no próximo ciclo. Isso torna, né, o período de residência, né, com essa regulamentação muito mais tranquilo, né, para a pessoa que está fazendo o treinamento, né, o residente, pois você pode percorrer ali o período de treinamento com uma progressão salarial e com carga horária muito mais flexível e muito mais confortável em comparação do que ocorre aqui no Brasil, que muitas vezes são residentes muito estressados, que largam com frequência a residência médica por dificuldade de manter o pique. Então, pessoal, esse foi um vídeo aí para falar os meus motivos, né, que eu considero prós, mas também tem contras, né, que para algumas pessoas já podem ser considerados. De forma nenhuma que o objetivo é desanimar alguém que já está em processo para outro local, ou falar que um é melhor do que o outro. Isso é muito pessoal para cada um. E eu peço vocês que participem aqui nos comentários para falar para onde vocês estão fazendo o processo, se vocês estiverem fazendo o processo, e a análise geral do porquê vocês escolheram, e também comentem sobre esses motivos que eu especifiquei aqui, porque aí a gente pode construir juntos, né, uma noção do que é melhor para nós, né, pessoalmente falando. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez enfatizo, curtam, né, sigam o canal e fiquem atentos. Toda sexta-feira eu posto um vídeo novo e eu te espero no próximo. Até mais!